Voltamos a apresentar Toda Bossa, com Andiara Freitas. Estamos de volta com o programa Toda Bossa, conversando hoje com o escritor e jornalista Cassiano Vidal. Se você chegou agora, seja bem-vindo, né? Escute a gente pela web rádio em Turno do Parque ou volte aí o vídeo da TV Metropolitano, também tem reprise, né? Não tem como você perder esse programa. Toda semana eu tô aqui, né? E se você é um artista ou se você conhece algum artista e quer participar do programa, é só entrar em contato pelo nosso Instagram, @todabossa com Andiara Freitas. Cassiano, agora é a parte da vida pessoal, né? Você tem filhas, né, que também são da área de comunicação, né? Eu queria que você me falasse aí. Eu passei já por 2 casamentos na minha vida, né? Eu fui no primeiro casamento, foi um casamento que deu muito certo, nós ficamos 23 anos, temos 2 filhas lindas. Uma é Cristina Vidal, que é jornalista, Cris Vidal, e a outra é advogada, chama Clarissa Vidal, trabalha hoje em Minas Gerais. Mas tudo serviu para construir a vida. Os erros e os acertos vão construindo uma vida, e até que a gente chegar num ponto que dizer, olha, mas se eu tivesse seguido isso aqui desde o começo, seria melhor dessa maneira, seria melhor assim, ou evitei problemas. Depois desse primeiro casamento, fiquei solteiro 3 anos e casei de novo, foram mais 10 anos. Aí depois fiquei solteiro de novo. É interessante observar, eu não, sem entrar em detalhes assim sobre essas coisas, mas sempre foram situações de rompimento provocada por coisas externas à vida em comum, tá? Não foi coisa decidida de dentro para fora, foram situações externas que provocaram essas situações. Mas toca na vida. Isso. 60 anos, as meninas muito bem, tenho 2 netos, tá? São Maria Flor e Francisco. Tá Francisco também. Eu sei, acompanho, né? Nome lindo! Não, é muito bom. Eu acho que nomes de homem tem 2 que são muito bonitos. Francisco e José. Eu tenho José no meu nome, eu sou Cassiano José Vidal. Sim, né? Bacana. Eu acho que são 2 nomes fantásticos, fortes, bacana. Aí em terceiro lugar eu posso deixar o nome Cassiano, que é muito bom também. E aí depois vem Vidal. Mas eu queria saber sobre a sua filha, que é também jornalista, né? Ela sempre gostou também. Você acha que influenciou? Como é a relação de vocês dois, assim, trabalhando na mesma área? Muito tranquila, mas sempre com muito respeito, tá? Eu respeito muito as opiniões dela, porque ela vem de uma formação muito depois da minha, assim. Então não tem uma coisa assim de dizer, nós não pensamos iguais. Ninguém pensa igual a outra pessoa, mesmo pai e filha, mesmo marido e esposa, mesmo namorado e namorada, irmãos. Não tem como 2 pessoas pensarem exatamente iguais. Elas podem ter muita semelhança de opiniões em várias situações. Agora, o que não é convergente, se houver respeito, dá tudo certo. Não é divergente, né? Se tiver respeito, não é divergente. Não é divergente, é não convergente. Então, com respeito, não tem divergências, não tem problema. Então, eu acho que até no comportamento, no procedimento profissional, no meu caso de jornalista e minha filha também jornalista, eu respeito o tempo dela, ou seja, as influências que ela teve. Claro que teve um pouco, eu acho que contribuí um pouco para a formação dela, mas ela também tem tios jornalistas. Tá? Tem Jânio Vidal, que é meu irmão, que é tio dela. Tem Dácio Nitrini, que é um grande jornalista lá em São Paulo, que tem um histórico muito bom na imprensa brasileira, que é casado com a irmã minha, portanto, tio dela, sabe? Então a gente tem, na família, tem vários outros jornalistas também. E escritores também? Escritores, aí a gente está começando agora essa fase. Na realidade, o meu cunhado de São Paulo, ele escreveu a biografia de Casper Líbero, tá? Um livro bastante procurado em São Paulo. Casper Líbero, o cara que, através do jornalismo, fez também muita política em São Paulo. Então, o meu cunhado, Dácio Nitrini, escreveu o livro, a biografia de Casper Líbero. E eu tenho um sobrinho, filho dele, de Tânia, minha irmã, que escreveu já 2 livros sobre redes sociais e aí o direito, como é que fica aí
a relação, sabe? São muito interessantes, trabalhos profundos, muito bons. E, evidentemente, a gente começa a descobrir que entre os nossos há outros projetos. Dona Almira Carlos Vidal, minha mãe, que já está com 93 anos e, graças a Deus, com muita saúde, ela está concluindo um livro de crônicas da vida dela, que ela publica no perfil dela no Facebook. Não acredito. 93 anos, o livro está ficando lindo, maravilhoso. Ela mesmo que mexe? Ela escreve à mão, aí alguém pega no apartamento da minha irmã Soraya, onde ela está, no período da pandemia, vai deixar lá em casa, eu digito o texto, não mexo na estrutura do texto dela, devolvo para ela via WhatsApp, aí ela pede para minha irmã Soraya ler, ela fala com os filhos todo dia por WhatsApp, todo dia em vídeo, né? Ela liga o vídeo porque ela diz que quer ver a gente nos olhos, quer ver os olhos dos filhos, é muito bacana isso. E aí depois que minha irmã faz uma leitura e ela corrige umas partes, acrescenta outras, subtrai outras, ela dá a feitura final do texto. A personalidade dela. A personalidade que já é dela. Né? Isso. Ela só ajusta algumas coisas assim. Isso aí eu botei, mas isso não é importante. Tira isso aí, tira essa frase. Eu tô chocada. 93 anos de idade. Agora, nas redes sociais, se você for lá visitar a Almira Carlos Vidal no Facebook, vai ver que nas publicações dela tem muitos comentários. Tem publicação que tem mais de 80 comentários, mais de 100 comentários. Nossa. O pessoal lá da região de onde nós somos, né, de Alexandria, mas ela é de Almino Afonso, meu pai era de Marcelino Vieira, ali da região oeste. O que tem de gente comentando e adorando os textos dela. Ela relata situações, por exemplo, ela uma vez saiu de Alexandria, quando era solteira ainda, de Alexandria, que ela tinha ido visitar uma irmã dela que morava em Alexandria, para Almino Afonso, a terra que ela morava com a mãe dela, e a viagem foi a cavalo. E vamos chamar assim, o segurança dela é um homem que foi a pé. De uma cidade para outra, ela a cavalo e o homem a pé acompanhando. Sim, até ela chegar no destino, porque não tinham 2 cavalos, não existia carro lá na região. O que passava vez ou outra era um caminhão que ia carregar algodão ou alguma outra coisa da agricultura local, mas não existia. Trem chegou depois também. Sabe, isso está nas crônicas dela, são sensacionais. Incrível, adoro. Então eu acho que tanto da parte do sangue Carlos Amorim, que é da minha mãe, como a parte do sangue do Vidal Fernandes, que é do meu pai, aí nessa parte Vidal Fernandes a gente tem alguns escritores, não direto na minha família, mas primos, tios, primos em segundo grau, sabe? Aí são vários, é uma coisa muito bacana isso. Com certeza, muito legal. É um universo que você já vive, né? E até a sua formação também estimula muito a escrita. A leitura, sabe? Eu devo muito à leitura. Uhum. Eu aprendi a ler, eu sempre tive dificuldade, e isso está relatado no livro, com o ambiente escolar. Sempre tive dificuldade. Eu achava que está lá no livro, isso como um dos traumas da infância. Na escola, uma vez, de convivência, de ver injustiça e não poder reagir. Sim. E não ter ninguém que reagisse. Por exemplo, quando eu era criança, isso está relatado lá, a gente, no grupo escolar de Narco Mariz em Alexandria, os meninos, a gente pegava uns calangos. Calango é aquela lagartixinha verde. Tem o calango bico doce, que é o mais fortinho e tal. A gente pegava e levava para a escola para cavar um buraco no chão e botar 2 para brigarem ali. Uma vez um menino maior, de uma série maior do que eu, chegou e tomou o meu calango, a gente andava com os calangos no bolso. No bolso, Aí um menino chegou, tomou o calango meu, jogou no chão, esmagou o animalzinho, pisou em cima. Aí eu não voltei mais para a aula, não voltei mais para a escola. Bom, mas isso aí são outros detalhes que estão lá no livro, sabe? Agora, aprendi a ler com minha mãe em casa e depois, evidentemente, tendo acesso a revistas, livros, jornais, que papai sempre estimulava a gente a ler e sempre estimulava o debate, a discussão. Também está lá no livro essas orientações que eu recebi de João Vidal Fernandes, meu pai. Mas então esse livro não é assim bem uma crônica do seu dia, mas assim, ele faz um apanhado da sua história. É um livro autobiográfico, assim está classificado lá na catalogação da editora Viseu. Está saindo pela editora Viseu, estamos aí na última semana de pré-venda.
O lançamento é pós-pré-venda. E é muito interessante que ele lá está catalogado na Catalogação Internacional de Publicações como autobiografia e equilíbrio pessoal. Olha só. Ou seja, quando você vive um turbilhão, um verdadeiro furacão de emoções e consegue encontrar o caminho do equilíbrio, aí a recomendação para esse tipo de publicação de narrativa é equilíbrio pessoal. Mas como os fatos são fatos reais da minha própria vida, da minha infância, da minha adolescência, da minha fase adulta, aí sim é autobiografia. Então eu estou muito satisfeito com o resultado editorial desse trabalho. Foram praticamente 3 meses escrevendo o livro, mas depois disso, em função de ter muita informação também sobre a pandemia na parte inicial do livro, aí a gente precisou também fazer várias atualizações de dados, de informações sobre os efeitos da pandemia no mundo e no Brasil, até chegar à vacinação, quando o livro foi finalmente concluído, até ter se iniciado o processo de vacinação, e a gente começar a vislumbrar o pôr do sol da pandemia. Aí diz, não, agora para, o livro agora está valendo, o pôr do sol da pandemia está chegando. É muito otimista, a gente não está considerando a possibilidade de uma nova onda. Então a gente está considerando que agora ela realmente vai parar, mas se vier outra a gente enfrenta. O pôr do sol significa o fim. O fim do dia. O fim da pandemia. O fim da pandemia. É o pôr do sol da pandemia. Muito legal. Ele está muito interessante, tem muita coisa bacana assim. Por exemplo, tem lá entremeada no texto, e cada um colocado no seu devido lugar, várias frases de artistas, de intelectuais, de cientistas, de escritores que são fantásticas, sabe? Mas tem uma frase de um escritor brasileiro, médico e foi militar também, Guimarães Rosa, está lá no começo do livro. Ele diz mais ou menos assim: Deus nos dá pessoas e coisas para que a gente aprenda o que é alegria. Aí depois ele tira pessoas e coisas para saber se a gente aprendeu a alegria. É essa alegria que ele quer. Olha que profundidade nessa frase, sabe? De repente Deus me deu pessoas para eu aprender a alegria. Aprendi. Aí depois Deus tira essas pessoas para saber se eu aprendi a alegria, porque Ele quer que eu continue alegre. Sim. Isso num período de pandemia é uma frase que... Muito forte. Muito forte. Eu até me emociono quando falo essa frase, porque independente das perdas físicas de alguém que morre, a gente tem outras perdas ao longo da vida. A gente perde amigos, às vezes nem perde a amizade, mas perde o contato. O amigo fica distante. Quando a gente reencontra, relembra toda aquela alegria. Então essa alegria que a gente, como ser humano, não pode perder. Conclua, por favor. Porque é essa alegria que Deus quer nos seus filhos. A alegria simples, né? Hoje mesmo, a minha mãe tem um grupo da família, e a minha mãe sempre trabalhou na antiga Telerne, que hoje é Oi, que é uma empresa de comunicação, né? E eu lembro que eu era pequena e só tinha um telefone no bairro, que era o da minha mãe, porque ela era funcionária, que era uma coisa muito cara, né? Lá em Lages. E aí hoje ela colocou lá um áudio, né, no grupo, colocou assim: olha, antigamente as pessoas iam lá em casa para fazer ligação porque era uma coisa muito cara. Depois tinha os orelhões que você tinha que pagar. E depois as contas eram muito caras e ninguém podia fazer ligação. Hoje você não paga nada para mandar um áudio pelo WhatsApp e as pessoas ainda assim não mandam. Para falar pelo WhatsApp você não paga, e para fazer chamada de vídeo também não paga. Essa que eu disse que Dona Almira, minha mãe, faz para os filhos todo dia. Comecinho da noite ela dá uma rodada, liga para todos os filhos, vídeo. Ela quer saber onde está e se está bem. E para saber se está bem não é só a voz não, quer ver o semblante. É isso. Gente, assim, isso é muito precioso, porque veja, antes a gente não podia, as pessoas não podiam se comunicar porque era caro. Hoje é de graça e a gente não valoriza, né? Não valoriza, mas quando a gente valoriza fica mais feliz. Sim, com certeza. Tá? Então assim, e no livro tem toda uma historinha que vai desaguar uma máxima que está lá no livro também, o próprio hino do amor cristão, da carta de Paulo aos Coríntios,
o próprio Cântico ao Sol, de São Francisco de Assis, e outras. Tem até lá a letra de uma música de Capiba, a Serenata Suburbana, que é uma coisa assim muito emocionante também, está lá no livro. Mas ele conclui dizendo que o importante, o que vale na vida, semelhante a essas publicações que recheiam o livro, é o amor. Olha, se você não consegue amar as pessoas desinteressadamente, se você não consegue amar as pessoas, comece pela gratidão, que é uma virtude humana também muito interessante, porque a gratidão vai começando a lhe ensinar o que é amar. Começa a agradecer as coisas que você tem. Olha ao seu redor, o que você tem é muito. Tem muita gente que é muito mais feliz tendo muito menos do que quem olha ao redor e vê o que tem. Sabe? Então, a análise de valor que se deve fazer não é valorizando as coisas, os bens materiais, mas valorizando aquilo que está com você. A vida, para começar. A vida, os olhos e o amor. Isso. Os olhos para enxergar e o amor para amar. Muito legal. Isso está lá no livro. Eu acho que é muito interessante. Recomendo que as pessoas comprem, que leiam. Recomendo que as pessoas... Olha, não tem esse negócio de dizer, não, esse livro é para quem é adulto, é para quem é isso, é para quem é tal profissional. Não, serve para todo mundo. Serve para criança, serve para adolescente, porque são bons exemplos. Tem lá, claro, o drama, porque não poderia faltar um pouco de a gente falando em pandemônio de informações, falando em pandemia, tem o drama pessoal também, e tem as dores emocionais que a gente acaba curando quando cura uma dor maior. Qual foi a dor maior? A dor maior era o medo de morrer. Aí depois que você cura o medo de morrer, você diz, rapaz, eu tinha medo disso, daquilo outro, nem faz sentido ter esses outros medos. Medo de doença ou medo de alguma outra coisa, não faz sentido. Não faz sentido estar preso a emoções antigas, porque não faz sentido estar preso a nada que seja negativo. E o medo de morrer, quando eu curei, curou todos os outros males também da minha vida, sabe? Muito, muito bacana, mas aguarda um pouquinho, a gente vai para o intervalo e você fica aí para saber como você adquire esse livro. Já já a gente volta. Estamos apresentando Toda Bossa, com Andiara Freitas.